Nesta aula falaremos um pouco sobre formatação de planilha. Bem, o que é uma formatação? Formatação nada mais é do que edição, alteração ou propriamente personalização dos dados dentro de uma tabela. As personalizações, elas consistem em alterações de letra, tamanho, alteração de cor, propriamente inserção de bordas, espaçamentos, alinhamentos. Então veremos algumas ferramentas necessárias para esse processo e à medida em que fizermos as alterações, nós vamos também fazer a verificação de como ficaria impresso. Então, primeiramente, nós vamos clicar em botão arquivo, vamos aqui na opção imprimir. A opção de impressão, ela permite que façamos a visualização da nossa planilha antes mesmo da impressão, para que nós possamos ter uma base de como ficaria em uma folha sulfite, uma folha 4 ou propriamente qualquer outra folha que você julgar necessário para a impressão da tabela. Note que as informações elas estão todas aqui em conjuntas e nós não temos aqui a divisão de linhas e colunas como é vista dentro do programa. Por que que isso acontece? Porque não temos bordas inseridas para que façam essa divisão e que, ao fazer a impressão, nós tenhamos essa visibilidade. Bem, a princípio de tudo, note que as informações elas estão muito amontoadas. Eu vou voltar aqui na planilha para ter uma visibilidade melhor. Note que o nome da minha papelaria, a partir do desconto, propriamente o nome das minhas colunas juntamente às informações estão muito amontoadas. Gostaria de um espaçamento entre elas para que a leitura ela ficasse mais visível. Então, primeiro de tudo, aqui nós temos os números, né, que seriam aqui os números das nossas linhas, e eu queria fazer o espaçamento. Como que isso é criado? Se eu pressionar o botão direito entre o número, no caso aqui o meu seria no número 2, ele vai me exibir aqui um menu de opções. E eu tenho uma opção chamada inserir. Toda vez que eu clicar nessa opção, ele automaticamente vai criar uma nova linha acima da linha selecionada. Ou seja, se eu estou na linha 2, ele vai criar uma linha número 2 também, e a minha linha número 2 atual vai passar a ser a minha linha número 3. Então eu vou clicar para que vocês entendam. Então aqui automaticamente eu já tenho um espaçamento. E eu vou fazer também esse espaçamento entre o nome das minhas colunas e o desconto. Então eu vou clicar aqui com o botão direito no meu número 4. Novamente eu vou clicar em inserir. Mais uma vez eu tenho um outro espaçamento. Farei também com que o nome das minhas colunas e as minhas informações nas colunas, elas também tenham esse espaçamento. Então cliquei aqui no número 6, opção inserir, ele também criou uma nova linha em branco. Se eu voltar aqui à minha opção de impressão, note que eu já tenho aqui um espaçamento e visivelmente a leitura ela está mais fácil. Eu consigo distinguir o que é cada uma dessas informações e aonde está propriamente o conjunto de informações da minha tabela. Beleza, feito isso, eu queria dar um destaque para o nome da minha papelaria. Eu queria que esse nome ele ficasse centralizado e que ele ocupasse essas duas linhas aqui. Como que eu faço isso? Tem uma opção aqui, ó, dentro da página inicial no grupo de alinhamento, chamado mesclar e centralizar. O que é uma mesclagem? Mesclagem nada mais é do que a junção das células, fazendo com que ela vire uma só. Ou seja, eu tenho aqui duas células na minha coluna A, duas células na minha coluna B, e assim sucessivamente. Ao selecionar essas células que eu julgo como necessário para uma mesclagem, todas elas passam a ser uma única célula e a informação que eu tenho, seja ela em uma célula ou em várias, passa a ficar centralizada. Então, o mesclar e centralizar, ele combina células, faz com que essas células virem uma só e automaticamente centraliza a informação que eu tenho ali. Então, eu cliquei automaticamente, eu tenho a informação. Bom, note que a minha papelaria Ávila, que é o nome da papelaria, ela ficou aqui na parte de baixo da minha linha. Eu queria isso mais centralizado. Ainda em alinhamento, eu tenho aqui algumas opções. Por exemplo, eu tenho a opção alinhar ao meio. Clicando aqui faz com que ele faça a divisão entre a parte inferior e superior da linha e a minha informação ela automaticamente fica no meio. Então, se eu voltar mais uma vez na opção de impressão,
Eu já vou ter a minha papelaria Ávila no centro e as demais informações. Dando continuidade, eu gostaria também de acrescentar bordas. O que seriam as bordas? Seriam ali basicamente a grade que faz a divisão entre linha e colunas para que na hora da impressão isso ficasse visível. Então eu vou primeiramente fazer a seleção das minhas informações e aí no meu grupo fonte, ainda dentro de página inicial, eu tenho aqui uma opção chamada borda inferior. Por que ele está como borda inferior? Porque é a borda que está selecionada automaticamente. Porém, note que ao lado da ferramenta eu tenho uma seta. Toda vez que a ferramenta tiver uma seta, indica que ali existe opções de escolha, ou seja, eu tenho mais de um tipo de borda para mim poder fazer a inserção. Então, eu clicando automaticamente, ele vai aparecer aqui todas as bordas disponíveis. Eu vou clicar primeiramente aqui em todas as bordas. Automaticamente, ele fez com que eu tenha ali ainda a divisão de linhas e colunas, da mesma maneira que nós temos aqui os quadrados divididos, porém, quando eu vou fazer a impressão, eu já tenho essa visibilidade no meu papel A4, na minha folha sulfite e assim sucessivamente. Vou fazer o mesmo processo aqui com o nome das minhas colunas. Note que, ó, se eu passar o mouse, ele antes estava como borda inferior, porém, como eu selecionei todas as bordas, ele deixou como destaque já a borda que eu selecionei. Então, eu não preciso vir novamente na seta e em todas as bordas. Basta eu clicar nesta opção. Ele automaticamente vai fazer a inserção das bordas aonde eu selecionei. Eu vou repetir o mesmo processo com desconto, com papelaria, também com o meu total aqui embaixo. Beleza. Fazendo isso novamente, eu vou voltar na minha opção de impressão. E aqui eu já tenho um conceito mais elaborado da minha planilha. Eu tenho as informações visivelmente melhor, mais bonito, destaque, separada, sabendo qual informação refere-se ao que. Bom, eu poderia dar outros destaques? Poderia. Eu, por exemplo, poderia novamente clicar papelaria e ao invés de eu acessar todas as bordas, colocar borda externa expressa. Seria uma espécie de uma borda em negrito. Observe que ela ficou em um pouco mais escura do que as bordas atuais. Também, quando eu fazer a impressão, isso daqui vai ficar visível de uma melhor forma. Eu vou repetir esse processo nas outras partes das informações da minha planilha. Eu vou nos meus descontos, nome das minhas colunas, as informações das minhas colunas e aqui no total. Novamente, em opção de impressão, eu tenho aqui visivelmente destacado. Bom, eu consigo dar destaque também, como eu tinha dito no início da aula, para as letras, as cores, as fontes e assim sucessivamente. Então, eu queria que papelaria tivesse aqui um outro tipo de letra. Então, novamente, página inicial, eu tenho uma caixinha aqui que ela vai vir como colibri. Como já sabemos, por existir a seta para baixo, tem outras opções, ou seja, eu consigo escolher um outro tipo de fonte, ou letra, para essa parte que eu selecionei, ou seja, para o nome da minha papelaria. Eu vou colocar uma letra de mão aqui. Escolher. Não precisa ser necessariamente a letra de mão. Essa daqui. Não teve tanta modificação, né? Letra de mão. Porém, dependendo da letra, nós veremos que ela vai ficar até mesmo menor do que a letra atual que tinha. Então, eu posso também aumentar. Eu tenho aqui uma ferramenta de tamanho de fonte. Eu vou querer que essa fonte ela tenha 6 pt. PT significa pixels, tá bom? Então, ó, se eu selecionar a papelaria, ela está com 6, porém as demais informações ainda estão com 11. Novamente, se eu voltar na minha opção de impressão, aqui propriamente também já fica mais visível. Vou fazer o seguinte, eu quero que o meu desconto ele tenha a opção de negrito. O que seria o negrito? Uma espécie de destaque para informação em específico. Então, abaixo na minha caixa de nome, tenho aqui a opção de negrito. Ele mostra também, se você simplesmente passar o mouse em cima, a tecla de atalho necessária para fazer
a utilização da mesma ferramenta. Então, novamente, eu posso tanto utilizar o mouse quanto pressionar Ctrl N, ele vai aplicar essa funcionalidade naquela célula que eu selecionar. Então eu vou por enquanto utilizar o mouse, mas à medida em que a gente for tendo as aulas, eu vou fazer os processos mais pela parte da tecla de atalho. Eu cliquei em negrito, automaticamente deixou um destaque maior. Eu também farei isso com a parte do nome das minhas colunas, sentar negrito também. Bom, as informações eu criei itálico. O itálico nada mais é do que aquela letra um pouco puxada para o lado. Então, ao lado do negrito, opção de itálico, bem, de atalho seria o Ctrl I. Clicando, automaticamente ele já fez aqui uma modificação. Bom, lembrando que das últimas vezes, né, nós tivemos também a visibilidade dos asteriscos, né, das hashtags. Então indica que a letra ela ficou, na verdade os números, né, eles ficaram um pouco maior do que a célula. Então, para que eu faça essa correção, eu posso vir aqui entre as duas colunas, dar duplo clique para que ela seja automaticamente corrigida. E aí, mais uma vez, botão arquivo, opção de impressão, eu tenho aqui a visibilidade da minha planilha já de forma impressa. Bom, além de tudo, eu poderia também dar destaque para alguns valores. Então, por exemplo, o desconto, eu gostaria que ele ficasse na cor vermelha, para que ele ficasse mais atrativo. Ainda dentro do grupo fonte, eu tenho esse A aqui, ó, é a cor da fonte. Então, mais uma vez, se eu vier na seta, eu tenho aqui uma tabela de cores. E se por um acaso eu quiser alguma cor que eu não consiga encontrar aqui, que são cores padrões, eu tenho aqui a última opção chamada mais cores. E aqui eu consigo fazer uma personalização tanto por padrão, que eu posso vir clicando, quanto pela personalização. E aí entra o tipo de cor RGB. Teria aqui a mistura do vermelho, verde e o azul. E automaticamente em que eu vou fazendo a mudança, os números entre vermelho, verde e azul vão sendo modificados. Porém, como não é necessário, eu quero uma cor vermelha e eu sei que ela existe, simplesmente vou colocá-la aqui. O total também teria de ser destacado, então eu também vou colocar como vermelho e os valores finais também. Já o meu desconto, eu gostaria de dar uma cor verde e o meu subtotal uma cor azul. Esse aqui tá melhor. Meu valor unitário poderia ser laranja. Eu vou deixar minha quantidade preto mesmo. Então, mais uma vez, se eu vier em opção de impressão, eu tenho aqui visivelmente as informações de forma mais resumida, né? Eu tenho aqui, visivelmente as informações destacadas. Feito isso, observe que alguns dos nomes, pelo menos a maioria, eles estão no canto esquerdo da célula. Eu gostaria de ter essas informações alinhadas. Nós vimos que quando eu faço a mesclagem, mesclar e centralizar, ele faz a unificação das células, e eu não quero isso. Quero apenas fazer o alinhamento dessas minhas palavras dentro de cada uma dessas células. Então, ainda em página inicial, grupo alinhamento. Esse grupo aqui ele é relacionado ao alinhamento das fontes, das informações, das letras. Eu tenho aqui a segunda opção, seria a opção de centralizar. Então, automaticamente, quando eu clicar, faz com que todas as informações selecionadas elas fiquem no centro da célula. Eu vou repetir o mesmo processo com todas as demais informações. Novamente, botão arquivo, opção imprimir. Eu tenho as informações mais destacadas. Bom, esse processo é um processo bem simples, bem básico. Basicamente, a maioria das tabelas terá necessidade de formatações, principalmente se for para algum tipo de apresentação ou para envio profissional, para algum departamento, para alguma pessoa, para alguma área, enfim. Então, é necessário sempre, após as informações já ter sido inseridas dentro da tabela, fazer uma formatação
para ficar visivelmente melhor, para ter um profissionalismo maior. E aí eu posso repetir também isso da mesma forma naquela explicação em que eu havia dado nas aulas anteriores. Aqui também todas as bordas. Eu vou deixar essas opções aqui centralizadas e em negrito. As demais eu vou acrescentar o itálico. E aí aqui eu posso também fazer aqui inserção de cor. Mais eu vou vermelho, menos. Na verdade eu vou fazer ao contrário. O mais eu vou verde, menos. Eu vou colocar como vermelho. O asterisco, né, que seria a multiplicação, eu vou deixar preto. A divisão tá como azul. A exponenciação posso colocar como roxo. E o sinal de igualdade deixar em laranja. Bom, fiz a modificação. Da mesma forma em que eu faço a seleção de todas as informações, eu também posso fazer a seleção de um, como já vimos. Então, no caso, eu quero manter as operações da mesma cor, porém os sinais eu quero fazer aqui em cores diferentes. E aí, o mesmo processo, eu quero fazer o alinhamento. Então, eu vou clicar aqui para fazer alinhamento ao centro. Por fim, novamente indo imprimir, nós temos aqui a nossa papelaria. E aí vamos observar o seguinte, por que que as outras informações elas não apareceram? Basicamente porque a folha A4 ela tem um tamanho de altura e largura, e aquelas informações elas não vão ficar visíveis aqui devido a já não estarem dentro da folha. Mas eu queria que ela ficasse aqui para eu ter na hora da impressão essas informações, para mim mostrar para alguém ou para mim fazer alguma apresentação. Então eu posso, por exemplo, fazer a seleção dessas informações e eu posso, ao passar o mouse, observa aqui, a seta, né, padrão, ela é uma cruz branca. Então, se eu passar o mouse na borda de onde eu fiz a seleção, vira ali seta de 4 pontas. Toda vez que ela ficar dessa forma, indica que eu posso clicar e arrastar para algum lugar. Então, eu posso clicar, segurar e arrastar. E automaticamente eu consigo fazer aqui a modificação das células, tá? Se eu novamente for em arquivo, imprimir, note que já ficou visivelmente dentro da minha folha A4 também, tá bom? Então esse é o conceito inicial de formatação, veremos algumas outras funcionalidades, mas de início, por enquanto, é isso e eu espero você na próxima aula.